Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao estudo sobre a pontuação, um assunto de extrema importância, principalmente para vocês que já estão se preparando para o Enem, principalmente para a elaboração de texto, porque um ponto é fundamental para a compreensão do que você quer dizer. Às vezes, o uso de uma vírgula ou não pode dar um sentido inadequado, diferente daquilo com que você quer dizer. Esse assunto está lá na página 52 do livro do segundo bimestre sobre pontuação. Nós vamos trabalhar essa aula e a próxima aula também sobre o uso da pontuação. Então, lá, pontuação, página 52. E aqui nós temos uns exemplos, né, de pontos, ó, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, a vírgula, o ponto final, aspas, ponto de exclamação, as reticências. Sinais de pontuação. São sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão de textos. O ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Vamos começar por um dos mais utilizados, que é o ponto final. Utilizado para terminar a ideia e o discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Então, uma das pontuações que a gente mais utiliza é o ponto final. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Olha aqui o ponto final, para terminar a ideia. Depois saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Então, está indicando o final de um período. Esse acontecimento remonta ao ano 300 a.C., segundo afirmam os nossos historiadores. Finalizou o período, ponto final. Senhor João, lamentamos informar que seu voo foi cancelado. Olha aqui, ó, senhor, usado ponto final para abreviações. E agora nós vamos trabalhar com a vírgula. A vírgula tem uma importância muito grande na construção de frases, de orações, de períodos. O uso dela ou não em determinadas situações pode mudar o que você quer dizer, pode dar um duplo sentido, pode dar outra informação, pode ter outra classificação, por exemplo, quando a gente classifica as orações subordinadas adjetivas. Quando ela está sem vírgula, né, que a oração subordinada adjetiva está sem vírgula, ela é restritiva, ela está particularizando. Quando ela está com a vírgula, ela já é o quê? Explicativa. Então, vamos ver aqui a função da vírgula. Ela indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto, como eu acabei de falar para vocês. A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática. O que é com a mesma função sintática? Dentro daquele período, elas estão exercendo a função de sujeito. Né? Então, tem mais do que um sujeito, ele vai ser separado por vírgula. Eles estão indicando a função sintática de objeto, né? Mais do que um objeto. Então, eu vou usar a vírgula. Bem como para separar o aposto, que é uma explicação, e o vocativo, que é um chamamento. Exemplo, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Olha aqui, ó, o uso da vírgula para separar elementos com a mesma função sintática. E até para dar uma pausa quando você está falando, porque já pensa se não tivesse a vírgula, a gente fazia a leitura sem a pontuação. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Chega até a cansar, né? Então, a vírgula para dar uma pausa. E, nesse caso, foi utilizada para separar elementos com a mesma função sintática. Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Olhem aqui, ó, as vírgulas. Qual é a função delas aqui? Está isolando o aposto. O que é o aposto? É uma explicação, uma informação a mais. Está explicando quem é a Rose Maria. Eu poderia simplesmente ter colocado Rose Maria falou sobre as receitas vegetarianas. Mas
quis explicar quem é a Rose Maria, apresentadora do programa da manhã. Então, essa explicação aqui eu vou chamar de aposto. E sempre é obrigatório o uso da vírgula para isolar o aposto. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Ó, o vocativo. O que é um vocativo? Nós trabalhamos lá nas funções sintáticas. O vocativo é um chamamento. É para quem eu estou me dirigindo. Ó. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Como poderia também ser assim, Maria, vírgula, desta maneira, não posso mais acreditar em você. Então, é obrigatório o uso da vírgula para separar o aposto, para separar o vocativo, para separar elementos com a mesma função sintática. Quando usar a vírgula? Para separar elementos. A vírgula serve para separar, dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática e que não sejam ligados pelas conjunções e, nem e ou. Exemplo, objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano. O que é que compõe um plano? Objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos. Isso aqui é o sujeito da oração. Objetivos, conteúdo, método, recursos didáticos são elementos que estão exercendo a função de sujeito, eles estão exercendo a mesma função sintática. Então, eu vou separá-los por vírgula. Agora, aqui tenho a conjunção aditiva e, eu não preciso colocar a vírgula. Observação. Se você estiver listando várias coisas, vai precisar usar vírgula. Vou ao mercado comprar pão, vírgula, leite, vírgula, macarrão, vírgula, açúcar, vírgula, feijão e arroz. Então, ó, tive que usar a vírgula para separar os elementos que estão exercendo a mesma função sintática. Depois o vocativo, já havia explicado para vocês. Né? O que é o vocativo? É para separar a invocação de alguém, né? É quando a gente está chamando alguém. Alunos, prestem atenção. Alunos, entenderam o conteúdo? Fizeram as atividades? Alunos. Então, é quando a gente está fazendo um chamamento, estou invocando alguém. Exemplo, Ana, atenda a campainha. Ana, nesse caso aqui, ó, é o vocativo, ele não é sujeito, tá? Outra coisa, jamais se usa vírgula para separar o sujeito do predicado. Observação, está chamando alguém? Então, use a vírgula. Entre o oposto, já expliquei para vocês também o que é. O oposto é uma explicação. João, professor do ensino médio, está de licença. Olha aqui, ó. Essa explicação é o oposto. Então, eu tenho que usar obrigatoriamente a vírgula. Depois dos advérbios, sim e não. A vírgula é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Sim, estamos satisfeitos com os resultados. Olhem agora, se eu não colocasse a vírgula após esse, se aqui no lugar do sim fosse não, aí eu não colocasse a vírgula, ia ficar não estamos satisfeitos com os resultados. Daria um sentido diferente daquilo que eu queria dizer. Na intercalação de texto, a vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações. Vi, porém, as opções que eu tinha. Então, olha aqui, ó, tem um conectivo, tem orações, expressões intercaladas, ó, vi, vírgula, porém, vírgula, as opções que eu tinha. Ele não vai, vírgula, de forma alguma, obedecer. Seria, ele não vai obedecer de forma alguma. Essa seria a ordem direta da oração. Mas eu mudei essa ordem, então eu intercalei essa expressão. Então, esse de forma alguma precisa vir entre vírgulas. A atriz, disse o público, atuou com brilhantismo. Ó, uma dica. Coloque entre vírgulas aquele que estiver quebrando uma frase que por si só já tem sentido. Né? Quando eu já tenho sentido a frase, eu tenho ali uma expressão, uma informação,
provavelmente eu vou ter que utilizar a vírgula. Na omissão de verbos, a vírgula também tem essa função de substituir um verbo. Ela é usada para assinalar a omissão de palavras e principalmente utilizada na omissão do verbo. Vamos de carro, eles de ônibus. Olha que essa vírgula está substituindo quem? O verbo ir. Vamos de carro, eles vão de ônibus. Não precisa ficar repetindo o verbo ir. Então, eu utilizei o quê? A vírgula. E até fica mais adequado o período dessa forma, evitando a repetição desnecessária de um verbo que está ali subentendido. A vírgula é usada em alguns casos para substituir uma palavra que já tenha sido usada na frase. Mas atenção, é uma forma pouco usual de escrever e pode levar ao erro. O melhor truque é não tentar escrever dessa forma. Também vamos usar a vírgula para acompanhar local e data. Emprega-se a vírgula para separar o topônimo da data. Balsas, vírgula. 10 de julho de 2020. Balsas, 31 de julho de 2020. Isolar elementos repetidos. Nada pode separar o que Deus une. Ou até que para dar um reforço. Então, esses elementos repetidos, eu preciso da vírgula. Destacar o adjunto adverbial no início da oração. O que é um adjunto adverbial? Dentro da função sintática, nós chamamos de adjunto adverbial. Dentro da análise morfológica, nós vamos chamar de advérbios. São aquelas palavras ou expressões que indicam o quê? Circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade. Se sua extensão assim o pedir, ou se houver necessidade de realçar o adjunto. Durante a festa, vírgula, tudo era alegria e sorrisos. Olha, a ordem direta dessa palavra, dessa frase seria: tudo era alegria e sorrisos durante a festa. Então, esse adjunto adverbial, como ele está fora da ordem, ele é obrigatório, então vai ser obrigatório o uso da vírgula. Durante a festa, ó, circunstância de quê? De tempo, é o adjunto adverbial de tempo. Observe que, no caso de adjuntos adverbiais não extensos, o isolamento do termo dependerá das intenções do escritor. Caso queira realçar o adjunto, deverá isolar. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui, só alegria. Tá? Então, olha aqui, ó, que o advérbio aqui, ó, adjunto adverbial. Aqui, adjunto adverbial de lugar. Aqui vai depender da intenção do escritor. Se ele quer realçar, ele vai usar a vírgula. Se ele não quiser, deixa sem vírgula. Quando não usar a vírgula? Nós vimos até agora quando nós devemos usá-la obrigatoriamente. Mas tem situações em que nós não devemos utilizar. Para separar o sujeito do predicado, jamais se usa a vírgula para separar o sujeito do predicado. Também para separar o verbo do complemento. Olha aqui o exemplo. O professor, vírgula, finalizará o plano de aula durante esta semana. Quem é que finalizará o plano de aula durante essa semana? O professor. Então, o professor é o sujeito da oração. Finalizará o plano de aula durante essa semana é o predicado. Então, essa vírgula aqui, ó, não deve existir. Está errado, porque jamais, isso é regra mesmo, ó, jamais se utiliza a vírgula entre sujeito e o predicado. O correto, então, seria: o professor finalizará o plano de aula durante esta semana. Professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Quem é que se reuniu no auditório da escola? Professores, pais e alunos. Então, ó, professores, pais e alunos é o sujeito da oração. Então, aqui eu não posso usar essa vírgula aqui, ó, principalmente aqui no verbo, ó, se reuniram no auditório. Errado. Professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Professora, mas por que aqui vai essa vírgula? Aqui é o sujeito? Sim, nesse caso vai vírgula porque professores, pais e alunos estão exercendo a mesma função sintática. Todos eles são sujeitos. Então, aqui se utiliza a vírgula.
Agora, depois do sujeito, e quando começa o predicado, não se usa a vírgula. E também não se usa após o verbo. Já vimos, então, né, o uso do ponto final, que é usado quase em todas as situações, o uso da vírgula, que é fundamental na elaboração do texto, e aí muito cuidado, né, porque quando a gente diz assim, pessoal, cuidado com a pontuação na hora de elaborar o texto, usem a vírgula, porque senão fica aquele período enorme que você acaba não sendo compreendido. Mas cuidado, né, não vão colocar vírgula em qualquer situação também, lembrando sempre dessas regras. Uso dos dois pontos. Para compreender melhor o conceito desse sinal de pontuação e saber quando e como usá-lo, segue abaixo alguns exemplos. Vamos ver esses exemplos. Nas explicações ou esclarecimentos. O empreendedorismo corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais. Dois pontos. A proatividade e a capacidade de criar algo inovador. Então, aqui, ó, ele está explicando, ele está dando um esclarecimento, ó. Novo conceito essenciais. Um conceito novo que inclui conceitos essenciais. Quais são esses conceitos essenciais? A proatividade e a capacidade de criar algo inovador. No Brasil, o problema da violência aumenta a cada dia. Por isso, vírgula, a maioria dos cidadãos, e não cidadãos, como a maioria fala, pelo amor de Deus, a maioria dos cidadãos do país tem medo de sair de casa. Em resumo, dois pontos. A violência e o medo crescem no país. Então, muitas vezes nós vamos utilizar os dois pontos em explicações e esclarecimentos. Também vamos usar os dois pontos nas citações. Já dizia o poeta português Fernando Pessoa, dois pontos. Então, agora nós vamos colocar a citação aí do poeta. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí aqui também nós já utilizamos o quê? As aspas, para dizer que é uma citação, que é a fala de quem? De Fernando Pessoa, e não de quem está escrevendo o texto. Nos discursos diretos, né, quando tem o diálogo, e o fulano disse, e o ciclano respondeu. Após ouvir atentamente a pergunta da professora, João respondeu, dois pontos. E sempre no discurso direto nós vamos ter dois pontos e o uso do travessão. Não estou preparado para a prova. O discurso direto é quando que se usa o discurso direto? Quando o personagem fala diretamente. E a professora disse, alunos, prestem atenção. Nas enumerações, os planetas do sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Então, nas enumerações, estou enumerando. Vou ao mercado comprar. Estou fazendo a lista de compras. Vou comprar, dois pontos. Ovos, vírgula. Azeite, vírgula. Sabão em pó, vírgula. Detergente e amaciante. Tá? Então, quando está enumerando, eu vou utilizar os dois pontos para depois começar a enumeração. E aí, utiliza-se a vírgula. Nos exemplos, o substantivo é uma classe de palavras que nomeia os seres. Por exemplo, casa, carro, móvel. Né? Eu quis citar o exemplo, depois da palavra exemplo, uso dois pontos. Também posso usar os dois pontos após vocativos. Senhora Dayana, podemos participar do evento na sexta-feira? Ah, então, olha aqui, ó. Depois dos dois pontos, após o vocativo, é o senhora Dayana. Poderia também ter utilizado a vírgula? Poderia. O ponto de exclamação. Ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Que calor! Então, quando eu estou falando assim, que calor, dá para se expressar, né? Demonstra o sentimento. Agora, na escrita, eu vou para a pessoa saber qual é o sentimento que vai se expressar, como vai ser a entonação
de fazer a leitura, nós vamos utilizar então o ponto de exclamação. Ganhei! Socorro! Responda logo essas atividades, ó, dando uma ordem. Então, cuidado também quando a gente vai classificar quanto ao tipo de frase. Porque quando a gente olha ali o ponto de exclamação, a gente já diz que é uma frase exclamativa. E nem sempre. Quando eu estou dando uma ordem, já é uma frase imperativa. Tá? Então, a gente usa o ponto de exclamação em frases exclamativas e em frases imperativas, aquela que dá ordem. Estude! Façam as atividades agora. O ponto de interrogação é aquele ponto usado para perguntas diretas. Ó, é um sinal de pontuação utilizado no final de perguntas, ou seja, de frases interrogativas diretas. O sinal gráfico do ponto de interrogação a gente sempre diz que é a foicezinha com um pontinho embaixo. Note que nas frases interrogativas indiretas, esse sinal de pontuação não é utilizado. Na frase interrogativa indireta, nós vamos utilizar o ponto final. Olhem aqui o exemplo. Gostaria de saber se você sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta. Eu estou fazendo aqui uma pergunta indireta. Então, essa pergunta indireta, eu vou usar o ponto final. Afinal, você sabe ou não? Agora, estou fazendo diretamente a pergunta. Então, o ponto de interrogação. Se eu transformasse essa pergunta indireta em direta, você sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta? Aí seria o ponto de interrogação. Viram a diferença? Frase, né? Porque muita gente vê assim, uma frase interrogativa é aquela que vai ao ponto de interrogação. Sim, mas nós temos a interrogativa indireta e nessa vai o ponto final. Gostaria de saber se você já terminou as atividades. Eu estou fazendo uma pergunta indireta, então aqui eu vou colocar o ponto final. Você já terminou as atividades? Aí já é uma pergunta direta, então é o ponto de interrogação. Note que existem alguns casos em que o ponto de interrogação é usado com outros sinais gráficos. Ponto de interrogação com ponto de exclamação. A gente vê muito isso, principalmente em livros. Enfatizar uma pergunta ou expressar surpresa, indignação. Como você pode achar isso de mim? Eu estou fazendo uma pergunta e também estou enfatizando essa pergunta, né? Como uma indignação, uma surpresa. Ponto de interrogação com reticência, né? Os 3 pontinhos. Quando a pergunta envolve dúvidas. O que Maria está fazendo ali? Ó, eu fiz a pergunta e ainda coloquei os 3 pontinhos para o quê? Para dar sinal de quê? De dúvidas. Então, também pode aparecer o ponto de interrogação com o ponto de exclamação, o ponto de interrogação com as reticências. E vamos ficando por aqui, nossa aula de hoje. Na próxima semana, nós vamos dar sequência ao uso da pontuação, né? Que tem ainda vários detalhes para nós trabalharmos. Até agora, a gente também trabalhou mais com o período simples. Também nós vamos trabalhar o uso da vírgula em períodos compostos. Então, até a próxima aula.